Olá, professor Alexinaldo. Nesse curso de Cinemática Lançamento Horizontal, vamos para a parte 4, que é de atividades complementares. Bom, no conto O Jardim de Caminhos que se Bifurcam, o escritor argentino Jorge Luis Borges encontra a seguinte passagem. Um pássaro riscou o céu cinza e cegamente tomou-o por um aeroplano. E a esse aeroplano, por muitos, no céu francês, aniquilando o parque de artilharia com bombas verticais. Supondo a superfície da Terra um referencial inicial e desconsiderando a resistência do ar, em relação às trajetórias descritas por bombas soltas em pleno voo, de aeroplanos deslocando-se horizontalmente com velocidade constante não nula em relação ao solo, assinale o que for correto sobre essas trajetórias. 01. São sempre retas verticais, independentemente do referencial adotado. Então, não, né? A gente sabe que no caso de aviões, que estejam disparando ou deixando cair objetos, o avião tem a sua velocidade horizontal Vx, né? E ao saltar um objeto, esse objeto também é abandonado com a mesma velocidade horizontal Vx. Bom, então o que acontece? Para alguém que esteja dentro do avião, olhando a queda da bomba, essa pessoa tem a mesma velocidade Vx do avião. Então ela vai ver a bomba cair sempre em linha reta. Mas para alguém que esteja na superfície, verá a bomba cair, mas mantendo a velocidade horizontal Vx. Então a pessoa que está no solo verá uma trajetória parabólica. Ok? Então, esta pessoa vê essa trajetória, enquanto que esta pessoa daqui vê uma trajetória retilínea. Depende do observador. Então, falso. Nunca serão retas, independente do referencial adotado. Falso. Para quem está dentro do avião, a queda se dá em uma linha reta. São sempre retas verticais para um observador em repouso na superfície da Terra. Falso. Para quem está na superfície da Terra, a queda se dá com um trecho de parábola. 08. Nunca são retas para o piloto do aeroplano, pois as bombas ficam para trás em relação à medida que o aeroplano movimenta-se para frente. Falso. Se o aeroplano mantiver a mesma velocidade da qual ele soltou a bomba, ele sempre estará em um ponto acima da bomba, porque a velocidade horizontal será mantida da bomba. 16. São sempre retas verticais para o piloto do aeroplano e nunca são retas para um observador em repouso em superfície da Terra. Verdadeiro. Então, esse é o tipo de questão de somatório. Aqui o valor então seria 16. Próxima questão. Considerando movimentos próximos à superfície terrestre e na ausência de forças dissipativas, é correto dizer que na queda vertical, se um corpo de massa m sofre um deslocamento d a partir do repouso em um intervalo de tempo t, então esse mesmo corpo, partindo novamente do repouso, sofrerá um deslocamento 2d em um intervalo de tempo 2t. Bom, isto é falso, né? Nós já vimos que na situação aqui, por exemplo, S1, da queda livre, a distância vai ser d igual a 1 meio de gt². Numa situação S2, você vai ter agora uma distância d2, que vai ser dado por 1 sobre 2 g, e agora um tempo que é o dobro, 2t ao quadrado. Então, essa distância d2 vai ser igual a 1 sobre 2 g 4t². Então, a distância d2 vai ser dada por, cortando aqui, ó,
2gt². Ok? Bom, então, comparando uma com a outra, né, se você fizer, então, D2 sobre D1, você vai ter 2gt² sobre 1 sobre 2gt². O gt² corta em cima e embaixo. E aqui ficará 2 dividido por meio, que dará 4. Então, a distância D2 é igual a 4 vezes a distância D1. Não é? Tudo bem? Então, veja aqui a distância D1. Ou então, você poderia lembrar disso simplesmente através das proporções de Galileu. Se no primeiro intervalo de tempo t, o corpo desceu uma distância x, no próximo intervalo de tempo t igual, então aqui é t, aqui seria 2t, né? Daqui para cá, o percurso será o triplo, 3x. Então, x mais 3x, 4x. Essa daqui seria, então, a posição 4x. Com o dobro do tempo, ele percorreu, então, a posição 4 em relação à posição inicial 0. Tá? Então, falso aqui. No 4, agora. Na queda vertical, se um corpo de massa m adquire uma velocidade v a partir do repouso em um intervalo de tempo t, então esse mesmo corpo, partindo também do repouso, adquirirá uma velocidade de 2v em um intervalo de tempo 2t. Bom, isto é verdadeiro, né? Então, lembre aqui, ó, velocidade v1 igual a gt. Na queda livre é assim. Velocidade v2 igual a g, bom, dobrando o tempo, 2t. Com isso aqui, a gente vê claramente que a velocidade v2 é igual ao dobro da velocidade v1, se você dobrar o tempo. Ok? Então, lembre que no primeiro segundo de queda, a velocidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Já no segundo segundo de queda, 20 metros por segundo ao quadrado. Aliás, metros por segundo, né? Estamos falando de velocidade. No primeiro segundo de queda, a velocidade é 10 metros por segundo. No segundo segundo de queda, 20 metros por segundo. No terceiro segundo de queda, 30 metros por segundo. E vai crescendo de 10 em 10, devido ao fator da gravidade. Então, verdadeiro aqui o 4. 8. Tanto no lançamento horizontal quanto no lançamento oblíquo, podem ser estudados decompondo-se em dois movimentos simultâneos e independentes entre si, sendo um movimento uniforme horizontal e um movimento uniformemente variado vertical. Verdadeiro. Nós já vimos até agora a queda livre e o lançamento horizontal. E já vimos que o lançamento horizontal ele também pode ser associado a dois movimentos simultâneos, um de queda livre e um movimento que tem velocidade constante horizontal. A mesma coisa acontece com o lançamento oblíquo, né? Então, verdadeiro. E 16. Se um corpo de massa m for solto na vertical e um outro corpo também de massa m for lançado horizontalmente da mesma altura h no mesmo instante t, então este último atingirá primeiramente o solo, por ter sofrido um impulso inicial que o primeiro não sofreu. Isto é falso, né? Se os dois forem abandonados, esse daqui, ó, teve o percurso de queda livre e atingiu o solo. O outro, no mesmo instante, só que foi lançado com uma determinada velocidade horizontal Vx. Né? O que vai acontecer? Esse de cá vai fazer uma trajetória que é um trecho de parábola, mas os dois vão chegar ao solo exatamente no mesmo intervalo de tempo, porque verticalmente os dois tiveram o mesmo comportamento, que é o comportamento da queda livre. Os dois, vamos dizer assim, descem emparelhados, apesar desse aqui manter um movimento horizontal constante. Tudo bem? Ou, por exemplo, você poderia dizer que o movimento horizontal desse de cá é zero, enquanto que o movimento horizontal desse da direita
é diferente de zero. A única coisa que mudou foi o valor da velocidade horizontal, mas a vertical, na vertical, queda livre para os dois. Tudo bem? Então, na soma aqui, ó, daria 4 mais 8. Então, a resposta dessa questão seria 12. 3. Considerando um corpo lançado horizontalmente nas proximidades da superfície terrestre, desprezando a resistência do ar e sendo g a aceleração da gravidade, é correto afirmar que o movimento descrito pelo corpo na horizontal é um movimento retilíneo uniforme, acelerado, com a aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Veja, um corpo lançado horizontalmente nas proximidades da superfície terrestre. Então, em aquele caso, nós temos aqui, ó, uma esfera que foi lançada horizontalmente. Ela vai fazer um trecho de parábola até atingir o solo. Ela tem uma velocidade Vx que se conserva e na vertical ela terá o comportamento de queda livre. Ok? Bom, então, o movimento descrito pelo corpo na horizontal é um movimento retilíneo uniformemente acelerado? Falso. Na horizontal, ela tem um movimento uniforme. Letra B. Se o tempo que o corpo leva para atingir o solo é t, a distância horizontal percorrida por esse corpo é dada por gt². Isso daqui também é uma coisa falsa. Por quê? Porque nós sabemos que na horizontal você vai ter que o movimento vai ser x igual a vx vezes tempo. Ok? Então, não existe a relação tempo quadrado para você determinar aqui, ó, o espaço lateral, o espaço ou alcance horizontal atingido, porque trata-se de uma equação de movimento uniforme. Não é? Quem utiliza t² é o movimento uniformemente variado. Tudo bem? Bom, na queda haverá um tempo, e esse tempo de queda poderá ser substituído aqui. Na vertical, você tem que essa altura aqui vai ser percorrida como g sobre 2 t². Ok? Então, esse tempo, você pode dizer que ele vai valer um tempo igual a raiz de 2g, ou melhor, 2h, multiplicando aqui, ó, sobre g. Tá? Então, se você quiser substituir esse tempo na equação do alcance, a equação do alcance ficará Vx vezes aquele tempo de lá, que é raiz de 2 vezes h sobre g. Então, não tem nada a ver com essa expressão daqui. Ok? Letra C. Se a altura em que o corpo foi lançado é h, pode-se determinar o tempo para atingir o solo pela expressão tempo quadrado 2h sobre g. Bom, nós já vimos aqui, né? Exatamente, ó, por essa expressão aqui, ó, tempo quadrado igual a 2h sobre g. Né? E depois tiramos a raiz aqui, ó. Então, verdadeiro, letra C. Ok? Por que que o D é falso, então? O vetor velocidade do corpo no início do lançamento é nulo. Falso. O vetor velocidade no início do lançamento é o Vx. Ele não tem velocidade vertical, mas tem horizontal. E o E é falso também. Por quê? O movimento desse corpo é um movimento retilíneo, uma vez que a aceleração de queda é constante. Falso. O movimento desse corpo ele é parabólico, não é? Porque ele tem um comportamento na horizontal de movimento uniforme e na vertical um movimento uniformemente variado, formando então aqui uma característica de trajetória que é um trecho de parábola. Quarta questão. Anita A e Bianca B
estão no alto de um edifício de altura H. Ambas arremessam bolinhas de gude horizontalmente, conforme mostra o esquema da figura abaixo. Bianca arremessa sua bolinha com o dobro da velocidade com que Anita arremessa sua bolinha. É só ver que o vetor velocidade de Bianca aqui, ó, é maior do que o vetor de velocidade de Anita. Ok? A respeito do esquema, leia as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Primeiro, o tempo que a bolinha arremessada por Bianca leva para atingir o solo é o dobro do tempo que a bolinha arremessada por Anita leva. Então, isso é falso. As duas bolinhas vão chegar ao solo ao mesmo tempo, porque na vertical elas sofrem uma queda livre com a mesma altura, e na queda livre a expressão é g sobre 2t². O tempo de queda, então, vai ser raiz de 2h sobre g. Se o h é o mesmo para as duas gudes, então levará o mesmo tempo de queda. Tudo bem? Só que uma vai cair um pouquinho mais distante do que a outra, porque teve uma maior velocidade horizontal. 2. A distância do edifício até o ponto em que a bolinha arremessada por Bianca atinge o dobro é o dobro da distância alcançada pela bolinha arremessada por Anita. Isto é verdadeiro, porque na horizontal, no movimento horizontal, nós vamos ter movimento uniforme. E o alcance horizontal vai ser dado por Vx vezes tempo. E esse tempo aqui é o tempo de queda. E esse tempo de queda é esse mesmo tempo que está descrito aqui, ó. Ora, as duas vão ter o mesmo tempo. Então, o espaço percorrido pela gude lançada por Anita vai ser a velocidade VA vezes o tempo de queda. Já para Bianca, a velocidade é o dobro da de Anita, 2VA, vezes o mesmo tempo de queda. Então, por aqui dá para ver que o alcance da bolinha lançada por Bianca é igual ao dobro do alcance da bolinha lançada por Anita. Então, o 2 é verdadeiro. E o 3, a velocidade com que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da velocidade com que a bolinha arremessada por Anita atinge o solo. Isto é falso, porque nós vamos ter o seguinte: as duas bolinhas vão ter a mesma velocidade horizontal de chegada. Ou melhor, esta velocidade daqui, ó, é o dobro, né? Então, aqui eu tenho V, aqui eu tenho V, e aqui eu tenho 2V, tá bom? Só que a velocidade vertical de chegada vai ser a mesma, porque as duas chegaram juntas, tiveram a mesma aceleração de queda. Então, velocidade vertical igual a de cá. Bom, então quando você encontra aqui, ó, o vetor resultante da velocidade de chegada, vamos desenhar aqui de outra cor. Você vai ver, ó, que esse vetor de cá, que eu vou chamar de VB, é maior realmente do que VA, mas não é o dobro. Para ser o dobro, esse vetor vertical também deveria ser o dobro do de cá. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho a velocidade vertical com que a bolinha de Anita chegou. Aqui eu tenho a velocidade vertical com que a bolinha de Bianca chegou. Mas as duas caíram de uma mesma altura, então chegam com a mesma velocidade vertical. O vetor vertical é o mesmo. O horizontal é que muda. Esse de cá, de Bianca, é o dobro do de Anita. Bom, claro que a velocidade resultante com que a velocidade da bolinha lançada por Bianca chega no solo é maior, mas não chega a ser o dobro. Então, você dizer que VB é igual ao dobro de VA está errado. Para isso, esta velocidade vertical aqui, ó, da bolinha de Bianca também deveria ser o dobro, porque aí você dobraria todos os lados, inclusive a diagonal. Ok? Então, o terceiro é falso. Então, nessa questão 4 aí, nós podemos dizer que B, apenas a 2 está correta.
5. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante e, no ponto A, abandona um objeto de dimensões desprezíveis que, a partir desse instante, cai sob ação exclusiva da força-peso e toca ao solo, plano e horizontal, no ponto B. Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em 4 instantes diferentes. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura h de sobrevoo desse helicóptero é igual a quanto? Então, vamos ver aqui. Nós sabemos que, na queda livre, nós vamos ter como expressão do espaço no tempo g sobre 2t². Ok? Então, veja aqui, ele está dizendo o seguinte, que daqui para cá, se percorreu uma distância horizontal d, enquanto isso a queda foi de 20 metros. E daqui para cá, o intervalo de tempo foi t. Ok? Então, nós podemos dizer que no intervalo de tempo, aqui é o tempo zero, né? No intervalo de tempo t, em que horizontalmente o helicóptero se deslocou d, a bolinha arremessada aqui desceu 20 metros. Então, em termos de movimento vertical, a descida de 20 vai dar g sobre 2 t². Tá bom? Bom, é correto afirmar que a altura h de sobrevoo desse helicóptero é igual a quanto? Então, ele quer esse h aqui. Ele deu o valor de g igual a 10. Então, aqui, 20 igual a 10 sobre 2 t². Então, 20 igual a 5t². t² igual a 4. Então, tempo igual a 2. 2 segundos. Então, significa dizer que em 2 segundos o objeto desceu 20 metros. Tudo bem? Ficou claro aqui? Então, vamos lá. Qual vai ser a altura total? Mesma coisa. G sobre 2 t². Só que agora, veja, se daqui para cá o tempo é t, daqui para cá também o tempo é t, e daqui para cá também o tempo é t, porque verticalmente é queda livre, mas horizontalmente ele está andando com velocidade constante, distâncias iguais, d, d e d. Então, o tempo de queda é igual a 3t, ok? T, t e t. É exatamente nesse instante que a bolinha aqui bate no solo, no ponto B. Então, o tempo de queda vai ser 3t, ok? Então, aqui nós vamos ter que colocar 3t ao quadrado. Tudo bem? Então, aqui, h vai ficar igual a 10 sobre 2 vezes 3. Esse tempo aqui, o primeiro tempo a gente já viu que foi 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 5 vezes 6 ao quadrado. 5 vezes 36. Isso vai dar 180 metros. 180 metros. Ok? Então, marcando aqui, letra E. Tudo bem? Bom, agora, se você lembrasse das proporções de Galileu, ficaria muito mais fácil resolver essa questão. Veja, porque se no tempo t ele percorreu uma distância 20, no próximo tempo também igual a t, o intervalo de tempo daqui para cá também é t, ele andaria o triplo desse primeiro espaço. Vou chamar esse espaço aqui de y. Então, aqui seria 3y, ok? Ou seja, ele andaria 60. E no próximo intervalo de tempo t,
ele teria que andar nas proporções de Galileu o quíntuplo de y, ou seja, ele deveria andar 5 vezes 20, ou seja, 100. Então, se você utilizasse apenas os conhecimentos das proporções de Galileu, veja, 100 mais 60 mais 20, 180. Também seria bem mais fácil, concorda? Questão número 6. Um projétil é lançado com velocidade horizontal VO do topo de uma mesa que possui altura h. Desconsiderando a resistência do ar, assinale a alternativa que corresponde ao deslocamento horizontal e ao módulo da aceleração desse projétil, respectivamente, quando ele está na metade da altura da mesa. Então, vamos lá. Bom, ΔT na queda de altura h. Vamos lá. Então, fica assim, ó. Na altura h, você vai ter g sobre 2t², né? Mas ele quer que você considere a metade dessa altura. Essa daqui é a equação da queda livre. E quando for metade da altura? Bom, na metade da altura você vai ter que colocar aqui h sobre 2. Aqui também então vai ficar g sobre 2t². Vamos cortar esse 2 com esse, né? E aí você vai ter que t² igual a h sobre g. Então, o tempo de queda para metade da altura vai ser igual a raiz de h sobre g. Ok? Ele não quer a altura, aqui seria a altura total. Mas ele na questão quer apenas o cálculo da metade da altura. Então, você bota aqui h sobre 2. Tudo bem? Bom, na horizontal, você sabe que o alcance vai ser igual a Vx vezes o tempo. Qual o alcance que ele vai ter atingido? O alcance horizontal que ele vai ter atingido ao alcançar a metade da altura. Vai ser Vx vezes o tempo que leva para chegar na metade da altura, que é esse de cá. Então, raiz de h sobre g. Ok? Esse seria o alcance. E a aceleração sofrida pelo corpo é apenas a provocada pelo peso, que é g, o tempo inteiro. Então, nós podemos dizer que o alcance que ele vai ter atingido, o alcance horizontal, quando ele estiver na metade da altura, é a velocidade inicial vezes a raiz de h sobre g, e a aceleração é g da gravidade, conforme está aqui e aqui. Então, letra A. E a 7ª questão. Uma bola rola sobre uma bancada horizontal e a abandona com velocidade VO, caindo até o chão. As figuras representam a visão de cima e a visão de frente desse movimento, mostrando a bola em instantes diferentes durante sua queda, até o momento em que ela toca o solo. Então, nós temos aqui, ó, a informação do alcance horizontal, x, e aqui a informação da altura, ok? Então, desprezando a resistência do ar e considerando as informações da figura, ele deu também aqui o valor da gravidade, o módulo da velocidade inicial é igual a... Então, vamos lá. A altura é igual a g sobre 2t². A altura ele deu aí 1,25. Está na imagem, ok? Igual a 10 sobre 2t². Então, t² igual a 0,25. Então, esse tempo, que é o mesmo tempo de queda, é igual a raiz de 0,25, que é igual a 0,5 segundos. Tudo bem?
Bom, o alcance x vai ser igual a Vx vezes esse tempo, que é o mesmo tempo de queda aqui. Então, o alcance você pega na imagem, 2,4, ok? Aqui Vx, e o tempo de queda, 0,5. Então, fazendo essa conta aqui, ó, Vx vai ser igual a 2,4 dividido por 0,5, que é a mesma coisa que 2,4 vezes 2, ou seja, 4,8 metros por segundo, ok? Então, letra D. E assim, está aqui o gabarito dessa última parte do curso de lançamento horizontal. Obrigado e até a próxima.